Secretário, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes. Então, secretário, o governo do estado assumiu a gestão da Ponte Florentino Avidos, mais conhecida como 5 Pontes. O Tribunal de Contas tentou localizar quem seria responsável, prefeituras. Estava aí meio que para a população que percebia isso, né, até pelo estado das 5 Pontes muitas vezes, que era um jogo de empurra, né? Então a secretaria agora pegou, o governo do estado pegou e falou, não deixa com a gente, agora ela é nossa? Isso. Na verdade, assim, justamente por causa disso, a gente ficava nessa discussão, quem tinha propriedade, quem não tinha. A gente tem, óbvio, a gente tem que ter alguns cuidados administrativos dentro da gestão pública, que muitas vezes não permite você fazer uma ou outra intervenção, né? Então, vou dar o exemplo, por exemplo, iluminação pública é responsabilidade de prefeitura, então o Estado ele fica impedido. Então, a gente, dentro desses quesitos, mas independente disso, do que precisa ser feito nas 5 pontos, foi tomada a decisão junto com o governador Renato Casagrande, de que a gente assumiria as 5 pontes para poder fazer agora toda a gestão, todas as obras necessárias, todas as melhorias. Então agora a gente está fazendo todo o processo administrativo, a equipe já foi lá, já fez uma primeira manutenção, já eliminou o risco e agora a gente vai estamos tratando do processo normal para fazer as reformas necessárias nas 5 pontes. Tinha uma placa soltando há alguns dias, foi até também o que gerou já uma ação imediata por parte da secretaria. E o senhor citou a questão da iluminação, né? Que ficaria ainda a cargo da prefeitura. Como é que vai ser? Não, eu dei no geral, iluminação pública, né? No geral, né? Por exemplo, na Paneleira, uma rodovia estadual, mas metade a cargo da Prefeitura da Serra, metade a cargo da Prefeitura de Vitória, né? Dando um exemplo. Rodovia do Sol, Prefeitura de Vila Velha. Então, mesmo sendo uma administração do governo, né? No nosso caso, dessas duas, sempre a iluminação pública é das prefeituras. Mas no caso das 5 pontes, por se tratar, como por exemplo na terceira ponte desta área, que é uma área que você, parte a Vila Velha, parte a Vitória, nós vamos assumir 100%. Então vamos fazer toda a tratativa, 100%, tanto iluminação quanto manutenção, vai ser feito a cargo do governo do estado. Na Ponte Florentino Avidos, né? Na Ponte Florentino Avidos, assim como a gente faz na terceira ponte, né? Agora, a respeito da Ponte Florentino Avidos, houve essa placa, né, que cedeu. Alguns ouvintes de vez em quando falam que ela de noite é muito escura mesmo, que ela precisa de mais iluminação. O que vocês foram nessa primeira vistoria, viram e já estão fazendo, já estão planejando depois dessa placa aí que causou risco para pedestres e ciclistas? O que a gente identificou? Primeiro que essas placas são processos muito antigos, né? Assim, são coisas que não se faz mais. Então a gente está estudando outras alternativas para deixar o caminho mais contínuo, né? Essas placas são perigosas realmente. Se elas rompem, é um buraco. Então, assim como a gente fez na ciclovia da vida, tem novas alternativas de engenharia fáceis de se fazer e leves. Então, a gente tem algo que a gente chama de poltrudado, que é tipo de a grosso modo, um plástico, né, de engenharia que você pode colocar. O próprio steel deck, que foi a solução adotada na ciclovia da vida com concreto. Então, agora a equipe está estudando a melhor alternativa para deixar realmente a ciclovia e calçada de uma forma lisa, mais... Secretário? Sem problemas nenhum. Oi. Desculpa, falhou um pouquinho. De uma forma lisa. Cortou? De uma forma mais lisa, mais contínua, formando realmente uma calçada, uma ciclovia, não aqueles blocos, né, de concreto que realmente são estranhos, não trazem conforto nem confiança para quem usa as 5 pontes. Isso, claro, serviu há um tempo atrás, num passado, mas agora não cabe mais nas engenharias recentes que nós temos, até pela própria experiência da Secretaria e da equipe, com a experiência da ciclovia da vida, e estamos avaliando a parte de iluminação, a parte de melhoria de calçadas, de ciclovias, para que a gente possa ter efetivamente trazer esse principal conforto para este usuário, que é a conexão mais curta entre Vila Velha e Vitória. A própria iluminação, uma iluminação dedicada à ciclovia e à calçada, né? O próprio acesso, você melhorar os acessos, aí conversando com as prefeituras, nós já fizemos esse acesso pelo Portal do Príncipe, na época da obra do Portal do Príncipe, conversar com a Prefeitura de Vila Velha como que seria a melhoria do acesso a 5 pontos do lado de Vila Velha, as conexões, né, com as ciclovias existentes. Então, a partir daí, a gente está começando esse processo, a equipe já foi, como eu já te falei, no dia seguinte nós já resolvemos em menos de 24 horas o problema que ocorreu, e agora estamos com a equipe preparada para isso, para ter qualquer emergência, mas agora, óbvio, preparando um projeto de engenharia, um projeto mais detalhado, para que a gente possa ter a solução definitiva nas 5 pontos e o processo de manutenção dela. Para os motoristas, quais são os riscos?
Ela oferece algum risco? Ela, não, ela não oferece. É uma ponte bastante segura. Na verdade, ela é uma ponte, tem que deixar claro, ela é uma ponte que a gente chama de 5 pontos, que são 5 estruturas que vieram por estado. Na verdade, aquilo era uma ponte ferroviária no passado, não na região, mas ela era uma ponte ferroviária. Então, ela foi preparada para isso, para peso. Então, a gente não tem nenhuma alarde, não tem problema nenhum. Claro que vamos fazer todas as investigações de fundação, de aparelhos de apoio, de estrutura, e vamos fazer as manutenções normais. O aço dela é um aço é um aço ferroviário, é um aço igual da terceira ponte, igual da ciclovia da vida, que é eterno. Então, mas precisa ter suas manutenções rotineiras, é isso que a gente vai fazer a partir de agora, uma revitalização importante, pintura, enfim, mostrar essa revitalização das 5 pontos. Ela é fundamental, já que também ela acaba sendo um cartão postal do nosso estado, do canal da Baía de Vitória. É isso que eu ia tocar. Querendo ou não, ela também é um grande cartão postal histórico, né? Com certeza. Da nossa cidade, do nosso estado. Se você parar para pensar, é a menor distância entre Vila Velha e Vitória, né? E Cariacica, porque ela acaba ligando em Cariacica. É a ponte mais curta, as outras são muito, como a terceira ponte, que tem 4 quilômetros, a segunda ponte tem quase 2, 3 quilômetros. Então é a menor ligação entre Vitória, Vila Velha e Cariacica. Existe algum prazo para vocês já começarem essas manutenções? Vai precisar interditar a ponte em algum momento? Não, por enquanto não vamos interditar. A gente já começou, claro, com projetos. Isso começa com projeto de engenharia, as emergenciais já começaram. Como a gente já mostrou no Bom Dia, já foi feito no dia seguinte a intervenção, então a gente hoje está preparado com empresa para poder fazer qualquer intervenção emergencial que tenha, mas agora a gente precisa fazer um projeto de engenharia, olhar os materiais, já recebi material, já estamos estudando qual é a melhor alternativa para efetivamente fazer a implantação. Aí a gente vai ter que, óbvio, fazer um projeto e fazer uma contratação. Isso ainda leva um tempo, onde a gente espera, ao longo do final desse ano, início do ano que vem, a gente poder efetivamente ter uma empresa contratada para fazer aí a reforma geral de todas as 5 pontes, né? Vamos tentar não fazer interdições. Se fizer, faz de noite, aí a gente faz todo esse processo, assim como fizemos na terceira ponte, na própria rodovia das Paneleiras. A gente conhece bem esse tipo de processo, então dá para se fazer sem problema nenhum, sem trazer grandes transtornos para a população. Ouvinte aqui pedindo para não se identificar, agradecendo a esse olhar mais detalhista para as 5 pontes e pedindo para fortalecer a potência da luz, da iluminação nas 5 pontes, que é muito fraca, e pedindo para o senhor conversar com a Secretaria de Segurança Pública para melhorar a segurança por lá também, porque já tem muita bicicleta roubada lá no trecho. Não, perfeito. E hoje a gente tem condições também de fazer um sistema de monitoramento, nós já temos contratos para isso, a Secretaria assumindo, a gente já tem condição de fazer, inclusive, sistema de monitoramento da terceira ponte na própria 5 pontes. Isso ajuda muito na segurança pública, ajuda as nossas forças policiais, né? Então é muito complexo você ter burramento policial em todos os lugares, mas ali ajuda bastante você ter um sistema de monitoramento e iluminação. Ele tem razão, inclusive agradeço aí o elogio, e é importante a gente ter isso. Iluminação é fundamental, e até a própria segurança, a questão de monitoramento 24 horas, 7 dias, também ajuda muito a trazer segurança para essas regiões. Então, as 5 pontes também terão câmeras de segurança, de vídeo monitoramento? Já estamos estudando, sim, nós temos contrato para isso, então já está estudando de integrar as 5 pontes ao programa de monitoramento da mobilidade, né? Assim como todos os terminais do Transcol, o aquaviário, a ciclovia, a terceira ponte, a rodovia do Sol, as 5 pontes tem a Secretaria realmente agora fazendo toda a operação e manutenção. Sim, a gente tem condições de ter um sistema de monitoramento que é importante para fazer essa avaliação e para poder monitorar não só o trânsito, o pedestre e o ciclista ao longo de todo o dia. Então, ela terá monitoramento por câmeras também, ela terá vídeo monitoramento. Terá, a gente já estamos estudando isso. Claro que a gente agora tem que fazer o projeto, o cabeamento, tem uma série de coisas que tem que ser feito, mas a gente já tem condições de implantar esse tipo de sistemas também nas 5 pontes. Secretário, agora a gente sai das 5 pontes, mas pega o mesmo assunto da questão da iluminação e leva para a segunda ponte e para a terceira ponte. Ouvinte aqui dizendo que a iluminação da segunda ponte falha muito no decorrer dela inteira, nos 2 sentidos. Apaga, acende, e daqui a pouco ela vai apagar de vez. E também alguns ouvintes falando sobre a terceira ponte. Teve um ouvinte que contou 70 postes sem energia. E diz que já tem meses que está assim, quase 6 meses que está assim. Bom, segunda ponte, infelizmente, o que eu tenho que dizer é assim, toda a parte de mar dela, ela é administração do DENIT, não é administração do governo do estado, né? Então, é como eu falei, então aí o DENIT que é responsável hoje pela manutenção da
da segunda ponte. Em relação à terceira ponte, já foi resolvido, então a gente já teve todo o processo de melhoria da iluminação da terceira ponte, a gente já fez a questão das luminárias, já fez a instalação, então são poucos, tá, ao longo, como choveu muito, esse processo foi um pouco mais lento, mas já substituímos, se for lá pode ver que a gente já tem boa parte, já foi aceso. Foi um problema que aconteceu na rede elétrica e tudo já foi corrigido, as luminárias já foram trocadas, isso a gente já está em ação, porque a terceira ponte é uma administração direta e foi feito isso. A gente só teve que comprar, demorou um pouco para chegar a especificação das nossas luminárias, mas agora já estamos fazendo a substituição sem problema nenhum. Eu tenho aqui um ouvinte, o Fernando, ele dizendo que ele não passa pela ciclovia, ele só passa pela ponte de carro, mas ele está questionando se a iluminação que falta para os carros falta também para a ciclovia. É uma iluminação só para os dois, secretário? Não, no caso não. A gente usa como, por exemplo, na ciclovia da vida, a gente tem uma iluminação para a ciclovia e uma iluminação para a terceira ponte. Sim. Nesse caso, nós vamos fazer uma iluminação para a ciclovia e para a calçada e uma iluminação para a ponte. Lembrando que também, assim, é uma ponte curta, uma ponte que à noite, quanto ao carro, ele tem os faróis, então não é isso que afeta tanto. O que a gente afeta mais, a questão de iluminação, basicamente é óbvio, para quem está a pé e quem está de bicicleta, é uma questão de segurança e muito, ele precisa estar enxergando melhor. O carro tem um equipamento que faz esse serviço, né? Igual, por exemplo, todas as rodovias. Em rodovia você não tem iluminação, você tem que usar o farol do automóvel. Neste caso, se a gente tiver uma falha, você consegue suprir essa necessidade de iluminação com os faróis. A bicicleta e o pedestre não tem como, então a gente precisa ter essa iluminação para auxiliar e para poder trazer segurança para eles no período noturno. Uhum. O Franco está aqui, a gente está falando de iluminação, né? O Franco aproveitando aqui para perguntar sobre a Rodovia do Sol. Tem alguns pontos que também estão sem iluminação, secretário. Como eu falei, a Rodovia do Sol, a administração é nossa, do governo, mas a partir do momento que não tem mais a concessionária, a parte de iluminação pública é da Prefeitura de Vila Velha. Então a responsabilidade das prefeituras, já comunicamos à Prefeitura, segundo informações, está tomando todas as providências, eles fazem todo esse trabalho. Uhum. Na Rodovia do Sol parece que está tendo muito roubo de cabo, então a Prefeitura vai lá, põe cabo para variar, infelizmente. Essa é uma realidade das nossas cidades. Uhum. Então você instala os cabos, as pessoas vão lá e roubam os cabos, você prende as pessoas, aparecem outras pessoas. É uma questão muito complexa que tem que ser administrada, mas essa é uma responsabilidade da Prefeitura Municipal de Vila Velha. Na verdade, rouba para vender o cobre, né? Uhum. Então são cabos de cobre e acaba as pessoas vendendo isso. A gente tem um trabalho grande com a Polícia Civil, nosso delegado Arruda tem uma atuação muito forte sobre isso, todos os nossos delegados agradecem muito esse trabalho, mas é um trabalho que vai se espalhando. Você fecha um receptador, abre outro, fecha um, abre outro, vende no mercado negro, paralelo, é muito complexo o processo e isso acontece aleatório, né? Mas estamos trabalhando, as Forças Seguras estão trabalhando, estão monitorando as próprias guardas municipais para a gente tentar evitar esse tipo de furto, que é um absurdo que acontece, mas infelizmente é uma realidade no Brasil todo, né? Uhum. Pergunta agora dos nossos ouvintes a respeito dos terminais. O terminal do Ibis, que está terminando reforma e está todo mundo ansioso por um terminal de Carapina, ou novo ou reformado, secretário. Vamos começar pelo Ibis? Já apresentamos o projeto, inclusive no Bom Dia, do novo terminal de Carapina, a reforma dele todo, né, a revitalização do terminal inteiro. Então, acabando o terminal do Ibis, as equipes vão para fazer a reforma do terminal, a revitalização do terminal de Carapina. No próximo terminal a gente entende, eu estive lá, a gente viu todas as dificuldades realmente, principalmente no pavimento, inclusive no Ibis a gente está adotando pela primeira vez nos terminais de Transcol pavimento em concreto, que é o que tem de melhor para atendimento para ônibus. Então, próximo, a partir do primeiro trimestre do ano que vem, a gente deve dar ordem de serviço aí com o governador Casagrande, do terminal de Carapina, vai ser o próximo terminal a receber uma revitalização completa. Uhum. Nós, inclusive, já apresentamos para vocês aí, para a população no Bom Dia, as imagens dessa revitalização. Uhum. Ouvintes perguntando sobre o terminal do Ibis, se vai ficar pronto no prazo ou se vai atrasar. Não, vai ficar pronto no prazo. Agora é a parte mais rápida, porque é só plataforma e pavimento. Uhum. Então, dentro do prazo que a gente quer no primeiro trimestre do ano que vem, vai ser entregue sem problema nenhum. Já foi entregue a primeira plataforma e não tem como. Realmente é um trabalho um pouco mais demorado, porque você não pode interditar um terminal e entrar com a equipe geral, né? Uhum. Então você precisa fazer uma plataforma igual o Carapina. Também é um terminal mais lento de se fazer, porque tem muito ônibus, você não pode desviar, você não pode mudar a rotina das pessoas tão bruscamente. Lembra-se quando a gente teve que fazer a reforma no terminal de Itaparica, como foi
traz um transtorno geral para a população. Então a gente precisa ter cuidado, parcimônia para isso, mas a gente espera que o terminal do Ibis, a princípio, não tenha nenhum atraso. No primeiro trimestre do ano que vem, a gente está entregando essa obra. Ouvintes também perguntando, vários ouvintes perguntando sobre mudança do terminal de Carapina, se ele vai sair de lá ou se ele vai ser ampliado pegando algum terreno de lá, em volta. Na verdade, não tem mudança do terminal de Carapina, nós vamos revitalizar o terreno, revitalizar o terminal, o atual terminal de Carapina, e nós estamos comprando, já estamos no processo, já inclusive pagamos as áreas adjacentes ao terminal de Carapina. Nós temos 6 mil metros quadrados ao lado do terminal de Carapina, nós já fizemos o processo de apropriação, já fizemos o pagamento judicial, vai ser judicial essa desapropriação, então nós estamos evoluindo para ampliar o terminal para o lado dele, onde ele está localizado. A gente avaliou que era melhor, sairia mais barato, mais rápido e mais eficiente ele permanecer, até por causa da própria composição de linhas que tem no terminal. A gente falando de terminais aqui, tem um ouvinte perguntando se vai existir um terminal de Guarapari, nos mesmos moldes dos 10 aqui da Grande Vitória. Não tem previsão. O ônibus, o Transcol chega lá em Setiba, essa é a previsão, não tem nenhuma previsão de terminar em Guarapari, não. Enquanto que a gente trabalha com integração, a gente tem outros processos de integração que são diferenciados, né, temporal, tudo isso não tem hoje, no formato do Transcol, de formato de integração, não tem necessidade de se ter terminais. Tá. Secretário, outras perguntas que chegam aqui dos nossos ouvintes, ainda sobre iluminação. Miguel está perguntando sobre a iluminação no viaduto de Carapina, que também fica piscando o tempo todo, do mesmo jeito da Segunda Ponte. Segunda Ponte você já falou que é DENIT, né? E o viaduto de Carapina? O viaduto de Carapina é da Prefeitura da Serra, né? Que é o viaduto novo que nós fizemos, e aí a iluminação pública a gente executou, e aí a manutenção são por conta das prefeituras. Então, por isso que o viaduto também é da Prefeitura da Serra, que faz todo o trabalho. Então, ali deve ter acontecido também algum roubo, alguma coisa. Só que se nós fazemos a Prefeitura, a gente tem informações que tem uma sequência, inclusive eles revitalizaram essa iluminação, todos os roubos. A gente não tem o problema que tinha na rodovia das Palmeiras em função do trabalho feito pela Prefeitura da Serra na região. Então, a Prefeitura provavelmente vai estar acionando as equipes para poder melhorar isso que está piscando. Dois ouvintes... Mas também é roubo, tá? Ali também ocorre roubo direto de cabo. Dois ouvintes falando sobre a reforma das 5 pontes, agradecendo aí, a Graça até dizendo que é uma ótima notícia. E aí, quando o senhor falou de pintura, eles estão perguntando se o senhor vai pintar a estrutura da ponte, que é de aço, ou se é só a parte de baixo para pedestres e ciclistas. Não, ela é pintada, né? Ela tem uma camada, igual a gente fez na ciclovia, é um aço que não precisa ser pintado, mas ela tem uma pintura. Então você faz uma recuperação e faz uma camada de pintura que é uma proteção a mais em função do mar, em função de maresias, né? Então existe sim uma pintura que é dada, um jateamento de pintura, uma proteção a mais. Mesmo não se precisando, é importante você ter esse tipo de pintura. Ela foi pintada, ela tem uma pintura, então a gente vai manter essa pintura nos 5 pontos. A Graça está pedindo aqui para não pintar de branco. Não, tá bom. Vamos aí a avaliação da parte de engenharia, de arquitetura, a gente avalia. Saber qual é a tinta dela, como é que está, ela é tombada, tem que olhar todo um processo para isso. Né? Pode reformar, mas tem que seguir os padrões do tombamento histórico, né? É isso. E para a gente encerrar ainda sobre pintura, mas agora a respeito da pintura, da sinalização horizontal da terceira ponte, ouvinte dizendo que está apagada, que tem que reforçar, e um outro ouvinte aqui também falando se não há chance de pintar as faixas da terceira ponte de tinta refletiva, porque de noite com chuva é difícil ver e o pessoal fica mudando de faixa sem perceber. Patrícia. A gente fez uma repintura, se vocês olharem ao longo da terceira ponte, ela foi feita uma repintura. A parte de baixo de subida ela é mais complexa, ela apaga muito, porque é muito carro trocando de faixa, então a gente tem que ficar repintando, então vamos fazer uma avaliação, mas ela já foi refeita, essa pintura. Este ano foi refeita. A questão de refletância, você implanta a refletância, existe a refletância nela, mas com a chuva a refletância perde a função, porque tem uma camada, uma película, né? Então isso é a questão da chuva, você acaba tirando a refletância da faixa por uma questão física, né? Você não consegue ter esse tipo de refletância em chuva, porque você cria uma película e não tem como. O importante na refletância, quando você está com tempo seco e condições, por isso que na chuva você pede baixa velocidade, presta atenção, mantenha a faixa, porque existem características que mudam no trânsito em função da própria chuva, né, da questão de chuva. Então, essa questão de grau de refletância é complexo neste processo de chuva. Ela
ela tem que estar no seco à noite, você passando em condições normais, ela tem o seu nível de refletância, assim, inclusive a gente botou taxinhas, tem outros elementos que você pode colocar para trazer essa refletância e melhorar a visibilidade das faixas. O Fernando está aqui até falando sobre isso. Poxa, bota taxa, aqueles olhinhos de gato que tem na faixa especial, na faixa expressa. O problema é que quando você bota ali, você tem alguns problemas, ela acaba com o carro passando por cima, ela solta, dá alguns problemas, Então tem algumas outras coisas que são mais complexas, até pela largura da faixa, é melhor deixar sem e deixar só onde é limitado, que você não pode ter ultrapassagem, como é o caso da linha verde. Secretário, o senhor sabe que quando o senhor vem aqui falar na CBN, sempre chove perguntas, né? Então o convite fica sempre aberto para o senhor voltar. Claro, e é importante sempre responder aos ouvintes, então todo o trabalho que vem sendo feito pelo governo, na melhoria da mobilidade, com o governador Casagrande, com o vice Ricardo Ferraz. Então é importante para mim, eu adoro, você sabe que a gente gosta bastante de responder e trazer todos esses, e responder a contente, espero estar atendendo a toda a população, todas as ações necessárias para a melhoria do trânsito, da mobilidade, aquilo que está em poder do Estado, a gente está fazendo. Eu agradeço muito, Patrícia, todas as perguntas de todas as perguntas inteligentes, isso é importante para nós, até para poder captar o trabalho, como é que está sendo desenvolvido o trabalho aqui no nosso estado, na nossa região metropolitana. Ok, obrigada, viu, secretário? Um abraço para o senhor e para toda a equipe. Obrigado, um abraço. Um abraço, tchau, bom dia. Até a próxima.